Olá, está começando mais um Projetando. Gente, eu vou começar deixando aqui meus contatos para vocês, se quiserem mandar dúvidas, se quiserem fazer pedidos de programas, tá bom? E hoje eu estou aqui num apartamento, olha só, novinho, como a gente pega geralmente, e eu vou dar dicas para vocês de como fazer com que esse apartamento for alugado, como vocês dar uma repaginada, deixar a cara de vocês com a personalidade, sem grandes intervenções, tá bom? Vai ser muito bacana as dicas que eu vou dar. Então, vem comigo. Então, gente, está tendo uma tendência de cada vez mais as pessoas morarem de aluguel, devido à alta dos apartamentos e aos outros fatores, né? Então, uma dúvida que sempre tem é de como deixar um apartamento que pega assim, geralmente, sem nada, sem móveis, com as paredes brancas, com a personalidade do cliente, sem fazer grandes obras, intervenções, mas conseguir que fique aconchegante. Apesar de ficar, às vezes, um período curto, é legal você estar num apartamento que tem a cara de vocês. Quem não gostaria, não é mesmo? Então, eu quero dar uma dica para vocês aqui. Se vocês pegarem assim um apartamento sem móvel nenhum, o bacana é vocês optarem, porque assim, tem apartamentos que vêm até com os móveis, já o próprio inquilino já deixa, né? Mas a maioria dos aluguéis, o apartamento vem totalmente sem móvel, né? Então, uma dica que eu dou para vocês, em primeiro lugar, é escolher móveis que conversem entre si, né? Um rack de TV que combine com a mesa de jantar, que combine com uma mesinha, entendeu? Escolher móveis que combinem entre si, que sejam geralmente mais clássicos, para vocês não enjoar, entendeu? Se eu fosse vocês, não entrariam tanto em modismo, nem de cores, nem de estilo, né? Tentaria optar pelos clássicos. E também móveis que vêm já pronto, que não são móveis planejados, que se eventualmente vocês forem mudar de apartamento, vocês consigam levar esses móveis com você. E aí, vocês não precisam ficar assim pensando, eu tenho que escolher uma estante que caiba certinho nesse espaço daqui. Não, fiquem mais despreocupados quanto a isso. Venha um tamanho padrão, porque vocês têm que lembrar que é um apartamento alugado e que vocês podem se mudar, talvez, né? Então, escolha um tamanho padrão que dê para vocês levarem para outro local e reaproveitar. Tá bom? Então, essa é a minha dica número 1. Então, eu vou começar falando para vocês do teto. Esse apartamento aqui, ele já tem um rebaixo de gesso, não tem iluminação nenhuma, como vocês estão vendo, só tem já esses pontos de elétrica que estão aqui centralizados. Nesse caso aqui, como já tem um rebaixo, vocês podem colocar umas luminárias centralizadas, tipo placas de LED, ou até aquelas de sobrepor, que já são bonitas, né, que dão já um efeito bacana. Aqui, ó, por exemplo, nesse apartamento, eu encaixaria a mesa de jantar nesse local. Então, aqui, possivelmente, você colocaria um pendente, um lustre legal e tal. Mas aqui, como tem um rebaixo, eu aconselharia também utilizar uns spots, né? Já que já tem prontinho, eu colocaria talvez 2 spots aqui a gente trabalharia com uns quadros, enfim. Vocês podem colocar uns spots em uns lugares pontuais para poder melhorar a iluminação. Se o apartamento de vocês não tiver rebaixo, ou então, se você não quiser, porque assim, quando você coloca um spot, alguma coisa de embutir, você vai fazer um rasgo no gesso e aí depois vai ficar danificado. Você vai ter que arrumar para devolver o apartamento. Então, se você não quiser ter esse custo, esse gasto, um conselho que eu dou é você utilizar aqueles trilhos de iluminação que você consegue movimentar. Eu vou colocar um trilho para a parede para poder iluminar o painel. Não, o outro eu quero... Entendeu? Você pode brincar com a iluminação em vários trilhos, em diferentes formatos, né? Em diferentes locais, botar os pontos de luz. Esse trilho você vai poder levar com vocês quando vocês se mudarem, entendeu? Então, o bacana é esse, que você vai aproveitar ele depois. Aqui, uma outra dica que eu vou dar agora é em relação, eu já dei sobre os móveis, né? Sobre o teto, iluminação. No quarto também, eu acho bacana colocar uns spots em pontos estratégicos, né? Perto do armário, perto da cabeceira da cama, para dar uma ajudada.
E em relação ao chão, agora que eu vou dar a terceira dica, em relação ao chão, esse apartamento aqui, como vocês podem ver, o piso está bem bacana, né? É um piso remetendo a um cimentinho queimado, já está bem legal o piso. A gente sabe que nem sempre é assim, nem sempre o piso vem tão bonito, ou então, às vezes, você quer, porque como vocês podem ver, aqui está tudo com o mesmo piso. Ó. O pedacinho que vai para a sala, que vai para a cozinha, aqui o quarto, está todo uniforme com o mesmo piso. Então, se você quiser dar uma cara diferente para o piso da sala, por exemplo, ou aqui no quarto, eu quero dar maior aconchego no quarto, não quero que fique cimento queimado. Vou deixar na sala e cozinha, porque eles são integrados no mesmo ambiente, então eu vou deixar o piso todo. Mas no quarto, não. Eu queria que ficasse um ambiente mais assim, aconchegante. Coloca um piso vinílico no quarto, entendeu? Aquele piso que você vem e coloca por cima dele mesmo, aquele que tem tanto vinílico quanto laminado. Então, aplica ele aqui por cima. Você não precisa fazer obra, né? Você só vai gastar um pouquinho mais, assim, com mais 1 metro quadrado. Já inclui a aplicação, então não vai precisar tirar isso daqui e tal. E tem uns modelos, por exemplo, o vinílico de clique, porque, assim, como o piso é sobre piso, às vezes acaba ficando um pouco alto e tem que cortar a porta. O vinílico de clique, não. O vinílico de clique ele já é bem pequenininho, então não tem esse problema com porta, né? Então, é uma outra dica bacana para vocês. Tá bom? Então, gente, agora a dica que eu vou dar para vocês é sobre parede. E essa é uma dica das mais legais, né? Como a gente sabe, a maioria dos contratos exigem que a gente devolva o apartamento pintado de branco novamente. Então, já que você já vai gastar, já vai ter esse custo para repintar o apartamento, eu acho assim, que a dica mais bacana é você investir em cores. Fazer das cores seu principal aliado. Não gastar com papel de parede, porque papel de parede, o rolo é um pouco mais caro. Tem a aplicação, que também tem um custo mais elevado. Tecido, a mesma coisa. Então, olha só que bacana que eu recebi. Queria mostrar para vocês os lançamentos da Coral. São efeitos, são texturas, né? Essa aqui é de cimento queimado, por exemplo. Olha como dá uma textura legal. Essa daqui de mármore, entendeu? Então, além dessas texturas, por exemplo, eu vou aplicar uma textura bacana nessa parede, atrás aqui da mesa de jantar, ou então atrás do painel de TV. Fica muito legal. E uma outra dica também é você abusar das cores. A gente tem uma infinidade de cores que a gente pode misturar, pode colocar um degradê, entendeu? Olha só quantas cores. Eu adoro esses tons puxando mais para o cinza, puxando mais para o azulado. E está super em alta também, gente, vocês utilizarem aqueles geométricos. Então, não fica preso, vou fazer tudo branco. Não, faz da cor mesmo, assim, uma arte no apartamento. Você pode criar aquele geométrico utilizando mais de um tom. Eu já mostrei para vocês projetos meus também, que eu já utilizei isso. Fica muito bacana. E outra dica que eu quero dar, gente, se vocês tiverem dúvida da cor, esse testezinho fácil vende nas lojas de tinta. Você está na dúvida, não sei se vai combinar. Compra um vidrinho desse aqui, é super baratinho, menos de R$10. Você só tirar a tampinha e aplicar, você consegue ver a cor, como que é, entendeu? Então, agora você não precisa também nem mais gastar com uma lata de tinta inteira para poder testar a cor, né? Então, eu acho assim, que o principal no apartamento alugado é você investir em cor, fazer como se fosse papel de parede mesmo. Aqui, por exemplo, eu faria essa parede aqui, geométrica, toda diferente, com mais de uma tonalidade. Aqui atrás, a gente poderia, onde vai ficar, né, o painel de TV, colocar um rackzinho com os equipamentos e tal, e, no fundo, a gente trabalhar com cimento queimado ou com algum desses tipos de efeito de tinta, fica muito bacana. Então, gente, e agora a quinta dica é em relação aos adornos e objetos de decoração. Vou começar falando para vocês das almofadas. Aquela composição de almofadas no sofá sempre dá maior charme.
compor estampas diferentes. Se você tiver dúvida em como compor, vai pelo menos nas cores, entendeu? Cores bem similares, escolhe estampas, mistura com uma cor vibrante junto, numa almofada lisa, fica muito bacana, dá um efeito legal. Os tapetes também, né, gente? Se você não, por exemplo, é até uma dica para você, se você quiser dar uma renovada no piso, mas não quiser investir num vinílico, por exemplo. Você pode colocar um tapetão aqui na sala e fazer uma composição com mais de um sobreposto, também é uma ideia muito legal. Quadros. Aqui nessa parede aqui de trás, com certeza pede uma composição de quadros. E aí, esses quadros podem ficar tanto pendurados na parede, quanto também naquela prateleirinha que tem um preço super legal, que você compra e deixa os quadros um na frente do outro, meio mais puxadinho para o lado. Não precisa ficar tão certinho, preocupada com tem que ter o espaçamento igual. Não. Pode deixar ele assim, 3 mais juntinhos e um mais separado, que fica muito mais legal. E uma outra composição legal também é você misturar quadro com, por exemplo, uma moldura vazia, com um objetozinho pequenininho de decoração. Fazer essa composição fica bacana. E não podia deixar de falar das plantinhas. Gente, um vaso de planta, várias plantinhas espalhadas no rack de TV, no quarto, fazer em locais diferentes, uma mais embaixo, outra mais em cima, criando volumes para poder dar uma diversificada. As plantas sempre dão vida no ambiente, com certeza. E também a gente tem que pensar nas cortinas, né? As cortinas, a dica que eu dou é assim. Por exemplo, esse apartamento aqui, como vocês viram, o teto dele aqui, a gente não tem o rasgo do cortineiro, né? Então, o que acontece? Ou vocês podem optar por uma cortina que geralmente é mais em conta, que é aquelas de varão, que depois vocês podem usar em outro local. Ou a de trilho, tem as de trilho também, que elas são fixadas na parede, não necessariamente no teto, também é uma opção legal. E o que eu quero falar para vocês, as cortinas, não comprem exatamente do tamanho da porta ou da janela. Não. Escolham cortinas que pegue um barrado bota um barrado bem grande, manda fazer com mais tecido ali, para caso você mude de local, você possa aproveitar a cortina, gente, porque cortina é uma das coisas mais caras que tem de decoração. As laterais, a largura, deixa ela sobrando bastante pano ali, porque depois, se você for para um local que tiver uma varanda maior, uma porta maior, você pode aproveitar essa cortina, entendeu? E é isso, objetos de decoração, imprimam a cara de vocês. Já que o apartamento é alugado, não vai ter como fazer tanta marcenaria, tanta coisa, coloque, gente, quadro, porta-retrato, objetos que realmente tenham a cara de vocês, que vocês consigam. Eu acho super legal quando tem gente que tem o hábito de trazer objetos de viagens, traz de lua de mel, alguma família deu, alguma coisa que é de família. Isso é muito legal, vai deixando a personalidade de vocês aqui no ambiente que é seu por aquele momento ali que você ainda não está vendo se vai continuar ou se vai para outro local. Então, essas são minhas dicas. Espero ter ajudado vocês. Eu quero, assim, se vocês tiverem dúvidas, quiserem, me manda no meu Instagram, eu deixo sempre aqui no programa. Podem perguntar que eu respondo, não tem problema nenhum, tá bom? Eu quero que vocês deixem o ambiente com a personalidade e a cara de vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.